Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Vamos começar mais uma nossa aula. Hoje nós vamos de aula número 5.4. A nossa anterior foi a 5.2, só que foi uma aula dupla, né? Falamos lá sobre os bocais e a parte dinâmica do eixo e os rotores, né? Hoje a gente vai falar sobre o sistema de controle de RPM que vai controlar o vapor, onde nossas válvulas são conhecidas como governadores. Já ouviram falar sobre isso? Anota aí. Hoje a nossa aula vai ser bem densa, hein? Prepara que estamos de mão dadas para mais essa etapa aí. Governador. Governador é um dispositivo, principalmente esse que está no nosso slide, totalmente mecânico, onde ele utiliza do princípio da força centrífuga. Professor, o que é isso? O que é a força centrífuga? A força centrífuga ela, aumenta de acordo com a velocidade de RPM do giro daquele componente. Caramba, só ficou complicado entender isso, né? Nada, que é isso. Tem um exemplo bom aí para vocês. Nós utilizamos a força centrífuga o tempo todo. Sabe aquela energia de quando você está andando de carro, andando de moto, ou até mesmo no ônibus, quando você está fazendo uma curva e o seu corpo vai meio de lado em direção da curva que está sendo feita, ou ao contrário da curva, né? Essa é a força centrífuga atuando sobre o seu corpo. Tem muitos exemplos aí. Quer ver outro? Um exemplo legal que eu gosto de usar? Por exemplo, dia chuvoso, você vai utilizar um guarda-chuva, por exemplo, e depois que você utiliza o guarda-chuva, quando você adentra na sua casa, quando você chega no local que você está indo, você, para secar o guarda-chuva, o que você faz? Normalmente, ou você gira, né? Ou você meio que sacode, né? Por quê? Porque você está aumentando o RPM daquela peça, ou aumentando a velocidade ao qual ele está agindo, e essa velocidade vai fazer com que expulse com mais facilidade o excesso da água do seu guarda-chuva. E com isso, você consegue guardar ele sem molhar a sua mochila, ou sem molhar o ambiente ao qual você adentrou. O governador, o primeiro modelo, que é o que a gente está trabalhando, parece que ele tem essas boleadeiras, né? Lembra daquela arma antiga onde até uma passagem bíblica de Davi e Golias, então ele utiliza aquele princípio, onde você utiliza da força centrífuga e com o aumento da velocidade você consegue lançar com maior velocidade ou emitir com maior energia, criando maior impacto, né? Então nós temos aí a mecânica sendo representada de forma bíblica. Bacana, né? Então, esse é o princípio que nós utilizamos para utilizar no controle de velocidade das turbinas. Olha só, uma animação interessante aqui, onde mostra que quando ele vai girando, devido à sua força centrífuga, ele faz com que essa massa se expanda e através desse movimento axial no eixo, você consegue mover a alavanca e abrir ou fechar ou regular com mais ou menos passagem do vapor. E esse vapor é aquele que está indo lá para o bocal, onde ele está entrando na turbina para que você consiga girar a parte rotativa, né? O rotor com as paletas e todo o seu corpo dinâmico. Ele é um mecanismo totalmente mecânico, nesse caso aqui, onde ele controla a questão do fluxo do vapor dentro da turbina. Eu deixei um vidinho aqui para vocês, que é para mostrar o funcionamento dele. Isso aqui é uma miniatura de um governador de massa, onde você pode ter esse, né, com três massas e esse com duas massas.
Só um trecho para vocês verem. Infelizmente a gente não está numa oficina onde eu possa mostrar para vocês o funcionamento, mas é interessante que vocês consigam observar como isso atua. Olha só que legal. Através da rotação, quando a rotação aumenta, essa massa ela tem essa questão de querer se afastar do centro do corpo e com isso ele consegue movimentar essa pinça, a qual vai fazer uma movimentação axial e com isso mover a haste da válvula. E você conseguindo mover a haste da válvula, você consegue controlar qual é a passagem do fluxo do fluido, que no nosso caso é o vapor. Olha só, ele serve para diversas coisas, né? Ele vai garantir para nós o RPM necessário para que você consiga mover a turbina. Ele vai ser responsável por garantir, ele vai ser responsável por garantir a manutenção do RPM da turbina. Ele vai ser responsável pela segurança da turbina. Mas sim, professor, pela segurança da turbina. Se houver um excesso de produção de vapor, essa pressão vai aumentar e vai forçar a passagem de mais vapor para dentro da máquina. Ele forçando esse vapor para dentro da máquina, ele vai conseguir que você tenha um RPM maior. E se você trabalha com um RPM maior, dependendo do equipamento que você está trabalhando, você pode prejudicar por falta de lubrificação, por excesso de torque, por alta temperatura, por alta pressão. E isso pode trazer problemas ou inúmeros problemas para o equipamento, até mesmo explodir uma turbina. Eu vou deixar para vocês lá na descrição do material que eu deixo para vocês um link de uma turbina explodindo. Você percebe o excesso de vapor que sai na sala de máquinas por causa que alguma vedação, algum elemento da máquina turbina não suportou a pressão interna do equipamento. Então, eu coloquei esse vídeo aqui que é para ilustrar para vocês uma turbina. Aqui é uma turbina acoplada diretamente em um redutor. Lembra que a gente falou que a turbina ela é um acionador, né? Então nós temos aqui diversas turbinas, ó. Uma, duas, três, quatro. Provavelmente tem mais duas aqui que vão estar acionando os eixos de entrada, que é o que a gente fala de alta, né? Estágio de alta, onde você vai ter um maior RPM dentro daquele equipamento. E aqui tem uma válvula que vai estar articulando as suas pás, né? Para conseguir fazer o controle do fluxo do fluido. Essa turbina provavelmente é uma turbina a combustão, né? Uma turbina a gás, mas o funcionamento, o controle e o princípio de funcionamento são idênticos. Então você consegue identificar que você tem a necessidade de controlar o fluxo do fluido, no nosso caso, fluido gasoso, né? Para conseguir controlar a velocidade. E ele também, a gente vai ver mais para frente, ele vai ser um componente que vai trazer o feedback para a produção. Então, se houver a necessidade de aumentar a produção de energia elétrica, ou se identificar que a produção de vapor está baixo, o governador ele pode emitir um feedback, um sinal para o sistema de controle, mostrando a necessidade de aumentar o torque do equipamento para produzir mais energia, ou sinalizando a necessidade de maior produção de vapor para garantir o RPM necessário daquele equipamento. Bacana, né? É muita informação, mas eu tenho certeza que tudo isso vai te trazer muitos benefícios no desenvolvimento profissional. Olha que máquina espetacular. Bom, vamos passar para o próximo? Então, aqui, desligar o som.
Eu preciso só diminuir isso. Aqui é um teste de, aqui é um teste de uma turbina, onde nós temos a utilização dos governadores novos, né? Então, percebe-se que aquele tipo de governador mecânico que eu mostrei para vocês, que foi o início do uso nas turbinas, ele era um equipamento muito bem elaborado, né? Um componente eficiente dentro desse equipamento turbina. Só que aquele componente, como ele é totalmente mecânico, ele tem alguns problemas, né? Ele tem a questão de desgaste, ele tem a questão de lubrificação e ele tem a questão de ajuste. Então, para você conseguir fazer a manutenção e o ajuste daquele tipo de equipamento, você precisava de uma pessoa com muita experiência para conseguir realizar aquele tipo de atividade. E como é um equipamento que normalmente ele dava muita manutenção, começou-se o movimento para substituir aqueles governadores mecânicos por esse governador hidráulico, aonde ele tem os componentes dentro dessa carcaça que traz o ajuste da passagem do fluxo do fluido através aqui da válvula de admissão, através da alavanca que vai estar aqui controlando de acordo com a velocidade do equipamento. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Não sei se o som ficou muito alto, mas desculpa. Esse é o som de uma máquina. Espero que vocês se sintam do lado dela. E aqui é a velocidade sendo registrada pelo nosso governador. Aqui está se utilizando provavelmente ar comprimido para conseguir fazer a movimentação e o teste desse equipamento. Ali, não sei se vocês escutaram um clique. Um clique é quando ele viu que a velocidade estava acima do normal e ele fez o que a gente chama de tripar, né? Ele pulou, ele deu uma passagem, uma abertura na válvula de segurança, que é para ter uma passagem livre do fluxo do vapor, fazendo com que ele não passe dentro da turbina e passe por fora, fazendo bypass, fazendo com que você mantenha o RPM da turbina ou até mesmo reduzir um pouco o RPM da turbina para não ultrapassar o limite de velocidade. Esse aqui é o mecanismo de como ele trabalha, onde nós fazemos o ajuste manual da velocidade através de um parafuso que nós temos aqui para ajustar o braço da válvula. E depois que eu faço esse ajuste manual para identificar a posição da válvula, do braço da válvula, aí nós temos que fazer um ajuste no parafuso que tem na entrada da caixa. Deixa eu passar aqui nesse parafuso aqui, ó. Então aqui nós fazemos o ajuste, que é para ele movimentar a alavanca aqui dentro e fazer o ajuste do dispositivo hidráulico. Então esse eixo aqui ele vai ser acoplado direto na turbina, fazendo com que você tenha a possibilidade de não só monitorar qual é o RPM que a máquina se encontra, mas também qual é o ajuste que você vai fazer para garantir aquela faixa de RPM que a máquina tem que trabalhar. Eu vou deixar para vocês também o manual deste equipamento, para vocês conhecerem um pouco mais, se for da vontade. Percebam que são equipamentos que são desenvolvidos em outros países, então dificilmente a gente vai ter a facilidade de encontrar um manual
traduzido em português. Fica a dica, né? Será que é necessário aprender inglês para se tornar um bom mecânico? É uma boa pedida, né? E aqui, desculpa por ser um vídeo antigo, mas como a gente fala no começo, né? É uma máquina antiga e essa máquina, ela vem movimentando o desenvolvimento da indústria. E eu coloquei esse vídeo aqui para vocês, para a gente conseguir identificar como é que eu ajusto. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho, vou fechar aqui para facilitar para vocês. Aqui eu tenho o governador, né? Não é aquele governador de massa. Aqui eu tenho a admissão do vapor para a turbina. Aqui eu tenho a válvula de regulagem, que vai liberar a passagem do fluxo do fluido. E aqui é o que a gente chama que é a válvula de trip, que é para ele fazer o bypass quando houver a necessidade ou quando a máquina estiver sofrendo algum excesso de velocidade. Esta válvula de trip, ela tem o acionamento automático através da movimentação do governador. Aqui nós temos uma válvula controlada pneumaticamente. Então, nós também podemos trabalhar com o governador controlando uma válvula pneumática. Então, veja só, existe a possibilidade hoje de eu trabalhar com governadores eletroeletrônicos, onde eles controlam a passagem do fluxo do fluido, no nosso caso vapor, baseado na velocidade que é encontrada quando você coloca um encoder na ponta do eixo da nossa turbina. Eu tenho umas fotos, eu vou mostrar para vocês essas fotos, que é para ajudar no entendimento, tá bom? No final dessa passagem aqui, vocês vão ver. Então, eu posso fazer o controle através do governador, que é esse equipamento que vai ser acoplado ao eixo de saída da turbina, onde ele vai trabalhar de forma hidráulica, e baseado no ajuste que você passa nele, ele consegue monitorar qual é o RPM que a máquina se encontra e ele vai movimentar essa alavanca que vai estar fazendo o ajuste da passagem do vapor para a admissão da turbina. Percebam, né, que a máquina ela é toda revestida com uma manta. Essa manta é o que a gente fala que é o isolamento térmico. Para que serve esse isolamento térmico? É para você não perder a caloria, porque se você perder a caloria, você perde eficiência. Se o vapor ele bate na parede do equipamento e aquela parede estiver muito fria, a tendência é que você tenha uma facilidade enorme de gerar condensado. E isso gera problemas para a máquina. Aqui é a nossa válvula de trip, onde ele pode ser acionado automaticamente através da movimentação daquela alavanca, ou ele pode ser acionado de acordo com o acionamento manual, né? Onde você bate aqui, ó, se você identificar que o equipamento está com problema, você bate aqui, ou se você estiver naquele momento de ajuste, e ele abre essa válvula, nossa, que a gente chama de válvula de bypass, né? Válvula de trip, onde ele vai fazer com que passe direto aquele vapor, tá bom? Vou deixar esse material para vocês. Espero que auxilie bastante no desenvolvimento de vocês. E eu peço que vocês deixem perguntas sobre isso, né? Para a gente não ter uma aula muito longa aqui. Nesse vídeo, ele mostra como ajustar, como montar. Gostaria muito de estar do lado de uma turbina, que é para a gente ter a possibilidade de entender como fazer esse ajuste, mas a gente está optando pela condição do EAD.
que vai facilitar aí muito a vida de vocês, mas a gente vai ter essa dificuldade com relação a identificar, manusear e poder ajustar manualmente, né? Então aqui, ó, quando nós trabalhamos com um equipamento totalmente mecânico, nós temos o mecanismo de trip, e ele fica acoplado na extremidade do eixo, como se fosse uma peça solta, né? Onde ele vai estar trabalhando com uma mola, e baseado nisso, quando o RPM da máquina estiver muito alto, a força centrífuga vai vencer a pressão da mola, fazendo com que esse pino se sobressaia ao diâmetro do eixo, e quando ele bater nesse pivô, ele vai levantar e vai liberar a válvula de trip. Ele vai liberar a passagem do vapor de forma livre dentro do equipamento. Eu coloquei esse vídeo, eu peço que vocês ignorem, né, essa condição insegura de estar manuseando um produto químico sem a devida proteção nas mãos, sem a devida proteção aos olhos, mas essa é a realidade de alguns países, né? A gente percebe que o Brasil ele é muito bem organizado, ele tem um controle imenso para garantir a segurança e o bem-estar dos funcionários. E nós estamos sempre preocupados com o uso adequado das ferramentas e o manuseio de produtos para garantir que você não tenha nenhum problema de saúde de forma segura manuseando esses produtos. Então aqui, nesse eixo, você tem a cavidade para o pivô que vai fazer a tripagem ou a movimentação da válvula de descarga do equipamento. E aqui está a engrenagem que eu tinha comentado com vocês. Essa engrenagem ou vai movimentar uma caixa de velocidade ou vai ser acoplada a um encoder para fazer a manutenção, o controle eletroeletrônico da válvula. Então perceba, hoje nós temos 3 tecnologias para trabalhar com o governador. Nós temos a mecânica, nós temos a hidráulica e nós temos a eletroeletrônica. Professor, então vai ser substituído a mecânica pela hidráulica ou a hidráulica pela eletroeletrônica? Na verdade, não. Eu entendo que provavelmente você vai ignorar, né, aquele governador mecânico, porque hoje realmente ele dá muita manutenção e exige uma experiência enorme para que você consiga fazer o ajuste dele, e a vida dele útil se torna muito baixa por causa do desgaste daquele material. Vocês perceberam que normalmente eles são fabricados normalmente, né? Não é uma regra. Normalmente eles são confeccionados em material de fácil confecção através da fundição, então latão ou algo do tipo, latão, bronze, uma liga disso, mas isso traz para eles uma baixa resistência ao atrito, né? Fazendo com que ele se desgaste com muita rapidez. Mas nós temos aqui o que? A união dessas tecnologias, onde um vai te trazer uma versatilidade, uma longevidade maior com relação à sua a promessa de controlar esse equipamento, mas você percebe que se houver a falha de um mecanismo, você vai ter aqui o uso de outros mecanismos que vão garantir a segurança do equipamento e a eficiência, utilizando outra tecnologia, como a tecnologia mecânica, por exemplo. Então, a eletroeletrônica ela vai trazer facilidade de instalação e monitoramento, velocidade de feedback para o processo, e a mecânica ou a hidráulica ela vai te trazer uma versatilidade, uma compactação desse dispositivo para o controle, facilidade na instalação, aumento na longevidade, facilidade no ajuste, facilidade no controle, e o mecânico, para se houver algum tipo de distúrbio no equipamento, ele garantir a segurança e a integridade do sistema e do equipamento para a linha de produção. Então você percebe que existe a união, a conexão dessas 3 condições, dessas 3 tecnologias para o mesmo propósito.
E aí, curtiram? Espero que sim. Vou deixar o material para vocês estudarem mais e deixo o comentário de vocês ou as perguntas ou até mesmo algumas sugestões para a gente aprimorar as nossas aulas. Grande abraço, encontro vocês na próxima aula. Valeu!